Oiê! Chegamos ao capítulo número 7 do livro O Mundo que Eu Encontrei, psicografado pela Laide Silva, pelo espírito Luiz Sérgio. E vamos lá. No capítulo anterior, ele falou um pouquinho da cor da aura. No início, ele fez um comentário sobre a cor da aura da Laide e ele explicou um pouquinho como isso funcionava. E seguimos com o capítulo 7, que se chama A Estância da Luz Divina, que é o lugar onde ele mora. Vamos conhecer um pouquinho desse lugar? Capítulo 7, A Estância da Luz Divina. Dizem que é uma estância de paz para as almas atribuladas que vem da experiência na Terra. Volto hoje com bastante alegria, porque minha mãe se encontra aqui. A alegria enche meu coração. Já ri junto a vocês enquanto contavam pilhérias. Felizmente, para todos, elas eram sadias e nada traziam as piadas mordazes tão comuns entre nós, outros enquanto encarnados. Então aqui ele está comentando que elas estavam fazendo algumas brincadeiras antes e ele estava ali observando tudo e rindo junto à mãe e à Alaide. Aqui, conforme já tive a ocasião de observar e dizer, não são vistas com os bons olhos as críticas maldosas com que nos deliciávamos antes, nem a sátira que era hábito fazermos uns dos outros. Continuo aplicando-me aos estudos. Acho que vou conseguir, afinal, transmitir alguns conhecimentos mais científicos, de forma que possa organizar uma teoria sobre o assunto que já iniciei. Espero poder explicar e você entender, para que o todo fique inteligível. Você vai ser a secretária do cientista, ele coloca entre aspas. Isto é brincadeira, é claro. Quero somente exercitar-me bem para os futuros trabalhos que tenho vontade de fazer. Nossa vida continua mais ou menos como eu já expliquei. Estudando, trabalhando e me divertindo também. Há festas por aqui, calmas, tranquilas, com músicas a gosto de cada um. Até algumas composições populares são tocadas, mas só aquelas que traduzem sentimentos sadios. As baseadas ou inspiradas nos impulsos instintivos nunca ouvi tocar. Assisti uma conferência sobre as artes, especialmente a música, e entendi a influência que ela pode causar no espírito das pessoas. A música é meio de comunicação e bem poderoso meio. Ela penetra o íntimo com suas vibrações encadeadas, dando o sentido exato do impulso que originou a sequência das notas e proporcionando o recebimento da mensagem de forma mais objetiva do que se lêssemos uma comunicação escrita. Essa teria de ser entendida pela mente, ao passo que o som, sendo vibração, passa por toda parte do nosso corpo e vai direto aos centros que deve alcançar. É o recado direto. Daí o fato de nos precavermos, apreciando somente as composições que nos transmitem sentimentos condizentes com o nosso desejo de evolução. Então aqui ele está falando um pouquinho sobre como a música influencia o nosso sistema nervoso central. Como a música passa uma mensagem para o nosso inconsciente, até mais poderoso do que se nós lêssemos. Ele faz essa comparação, porque ali há uma percepção inconsciente do som, das notas, daquela vibração musical e da letra, é claro. Vamos continuar. A cultura aqui é muito mais profunda, porque alcança o conhecimento de base, os porquês que nos eram desconhecidos. Quando percebemos a importância de dirigirmos nossos pensamentos para assuntos realmente sérios, ou melhor, quando tratamos com seriedade qualquer assunto, pensamos como perdemos tempo enquanto encarnados e quanto envenenamos o nosso espírito com a levianidade com que emitíamos nossas opiniões jocosas sobre temas transcendentais. Aqui ele está fazendo uma pequena crítica
Quando a gente critica o outro, a gente faz uma crítica jocosa, a gente dá uma risada de alguém assim, com um pouco mais de maldade, ele fala que isso é um veneno para o nosso comportamento, para a nossa evolução espiritual. Hoje estou procurando manter-me dentro de uma conduta respeitosa, mesmo que esteja tratando de assuntos menos importantes. Tudo é aprendizado. Ainda moro no mesmo núcleo que já descrevi. Ele me oferece muitas oportunidades e aproveito para observar melhor. Já consegui saber como é administrado e como é dada a assistência a todos os que chegam, como eu. Somos cadastrados e todas as nossas histórias arquivadas juntamente com a ficha de anotações de nosso comportamento. Desejei saber algumas coisas do meu passado, mas o irmão que dirige esse departamento disse que é mantida ali uma noção incompleta e que, futuramente, irei tomar conhecimento de tudo que me for útil. Aconselhou-me também a não procurar lembrar para que não me atrapalhe. Disse que seria mais interessante eu continuar no estudo porque ainda faz pouco tempo que deixei o corpo. Sou bem tratado por todas as pessoas que de alguma forma estão encarregadas da direção dessa cidade. E aí ele coloca entre parênteses colônia. Dizem que é uma instância de paz para as almas atribuladas que vêm da experiência da terra e ali descansaram para continuarem suas caminhadas. Não sei por quanto tempo ficarei morando neste lugar. Ele se chama Estância da Luz Divina. Agora, dei-lhe o nome, porque de nada adiantou escondê-lo. Embora você não se lembre, certa noite apareceu-me lá, acompanhada por um irmão alto, magro e bastante simpático. Eu me surpreendi e desde então vi a inutilidade de querer esconder-lhe a denominação da colônia. Então aqui ele está conversando com a Laide, dizendo que um dia à noite, ela, claro, em desdobramento, estava passeando lá pela colônia onde ele mora, então é por isso que ele resolveu contar o nome para ela. E tinha alguém com ela, provavelmente deveria ser o mentor dela, ou dos trabalhos, coordenador dos trabalhos deles, né? Como ela estava naquele momento fazendo esse trabalho de psicografia com o Luiz Sérgio, provavelmente ela foi levada até lá porque eles mantinham essa sintonia. E vamos continuar. Não sei bem por que eu ali fui parar, mas está me parecendo que não foi o acaso que me levou. Nada quero adiantar enquanto não me certificar bem. A cidade não possui muitos moradores, relativamente a uma outra que tive a oportunidade de visitar. Então aqui ele está falando que ele não sabe por que ele foi para essa colônia. E compara com alguma outra, né? Fala que tem poucos moradores ali. Aquela sim, é enorme, a população muito grande. A área que ocupa é extensa e as moradas são colocadas mais perto umas das outras. Nosso mentor disse que há muitas colônias para abrigar os espíritos. Cada uma delas tem a sua característica, sendo comum o sentimento de auxílio que em todas existe como a principal finalidade. Transpusemos no outro dia os limites de nosso país. Fomos visitar as alturas andinas. Vimos muita coisa interessante por lá. Foi uma viagem de estudo e conhecemos os primórdios da civilização. Agora vamos encontrar na Terra sérias divergências. A civilização não teve início no Oriente, segundo contam, mas aqui mesmo. E os altos Andes guardam, pelo menos espiritualmente, os resquícios de nossa vida pregressa, quando nossa civilização estava embrionária. Daqui partiu ela para outras partes do mundo. É verdade que a Terra, naquele tempo, tinha outra aparência, e os mapas antigos que me mostraram divergem muito dos que conhecemos hoje descrevendo a superfície do globo. Ainda não posso falar muito sobre isso porque não me aprofundei. Então vocês se lembram que nos estudos anteriores, né, nos vídeos anteriores, ele comentou que ele não poderia sair do país. E aqui nós já vimos uma evolução do Luiz Sérgio, né? Ele já conseguiu sair por outro
para outros lugares, sair para fora do país. Foi visitar os Andes. E vamos continuar. Hoje me acho mais contente do que nos outros dias. Sabe por quê? Mamãe conseguiu perceber minha presença. Tenho um desejo imenso de me apresentar a ela, mas não encontro meios. Aguardarei com paciência. Por favor, dê um abraço nela e diga-lhe que abençoe o seu filho que foi. E é e será aquele mesmo de sempre. Me emocionei agora. Quero que ela saiba que sou feliz e que hoje ficarei ao seu lado até o amanhecer. Iremos conversar, se Deus o permitir, quando ela repousar. Muito bonita essa mensagem de 12/3/1974. Bom, então, muitas coisas nesse capítulo, um capítulo lindo, onde ele conta um pouquinho da colônia dele, como ele conhece o funcionamento dessa colônia, o que ele visitou e essa mensagem fofa para a mãe dele que me fez me emocionar. E vamos para o capítulo 8. Se chama A Catedral do Som. De repente, avistaram-se reluzentes cúpulas irradiando luz diáfana. Com bastante alegria venho dar minha mensagem hoje, porque estou realmente satisfeito com os progressos que consigo, graças ao auxílio de todos os amigos, os de cá e os vivos, e os que já não o são. Isso é, relativamente ao nosso ponto de apoio ou ao nosso estado atual. O que é vivo para você é passado para mim e vice-versa. Assim é a vida. Uma continuidade cada vez mais impressionante. Não porque provoque medo, mas porque nos traz incessantes novidades e coisas belas que jamais imaginaríamos encontrar. Veja só o que fomos descobrir. Num vasto platô, como o que acharíamos no cimo dos montes Urais, rodeado pelos belos pícaros nevados, de repente avistaram-se reluzentes cúpulas, irradiando luz diáfana em lugar onde nunca imaginei que houvesse alguém morando. E aí ele coloca entre parênteses, é uma cidade perdida, pensei. Não era. Chegamos mais perto e vimos que as construções eram belas obras de arte. Quem teria feito aquilo? Aproximamo-nos ainda mais. As cores que eram irradiadas dos lavores artisticamente arquitetados, produziam o efeito de estrelas refulgindo ao brilho do sol, com tal intensidade que quase não conseguia fixar a vista. Procurava lembrar-me se havia estado naquele lugar, quando me ocorreu que já era espírito e que, portanto, aquela linda cidade ou construções seria de matéria fluídica e não densa. Como você vê, às vezes, ainda a gente esquece que já é espírito. Acerquei-me com os outros do local. Lá estivemos muito tempo, rodeando e tentando aclimatação para podermos penetrar, até que conseguimos vagarosamente chegar a um majestoso edifício todo recamado de refulgentes gemas ou pedras brilhantes, azuis, tendo uma luz diáfana que não se sabia de onde vinha, mas que fazia cintilar o teto de onde prendiam espécies de estalactites de formas artísticas e originais. A obra era feita pela mente de espíritos de grande capacidade artística e de conhecimento. Era uma catedral, a Catedral do Som. Então aqui ele está descrevendo essa obra arquitetônica diferente, até difícil a gente imaginar, com uma forma diferente. No início ele pensou, estou numa cidade nova, e aí ele se lembrou que ele era um espírito, ele não estava sozinho, ele estava com um grupo dele, e eles observaram que ali era uma catedral construída por espíritos, né?
um espírito muito artístico, como ele conta, e era a Catedral do Som. Isso porque ali tudo era transmitido através de sons harmoniosos e suaves que nos diziam ou nos faziam sentir o que queriam exprimir. Logo que entramos, ouviu-se um alegre murmurar de sons que pareciam nos dar as boas-vindas. Depois, houve uma conversa entre nós e os sons. Eu não entendi o que queriam dizer, mas senti com uma intuição que me levava a crer que alguém que eu não via dizia que o momento era solene para nós, pois estávamos admirando uma obra de grande elevação artística e que só espíritos de escola poderiam ter arquitetado. Os construtores deveriam ter qualidades excepcionais para conseguirem aquele resultado. Isso não sei se pensei ou se ouvi, mas tenho a certeza de que senti através dos sons cristalinos que chegavam ao meu espírito. Depois senti um convite à oração. Recolhi-me em prece e, conforme me elevava, fui divisando brancas e esvoaçantes formas que emitiam de si sublime música, como se estivessem conversando. Delas saíam jorros de luz de várias cores, que se refletiam no ambiente, dando colorações diversas, conforme os sons que emitiam. O som saía como se aquelas formas o emitissem de si, do seu todo, pois não era pronunciado pelo órgão vocal, mas ela era vibrado por elas, as formas. Fiquei extasiado e logo que procurei investigar aquilo que via, desliguei-me do contato que estava tendo e deixei de observar a causa dos sons que distinguia. Nosso espírito estava tão elevado que não era possível trocarmos nenhuma observação, enquanto durou nossa permanência no local, inclusive. Aliás, esse assunto ficou somente em observação. Disse-nos o mentor que havíamos recebido uma rara oportunidade de conhecermos o grau de evolução que teremos de alcançar para podermos dominar cientificamente os problemas da física, ou mais particularmente da eletrônica, a fim de conseguirmos imprimir, quando na Terra novamente, maior impulso aos conhecimentos. Eu não podia deixar de ver essas coisas. Acho que você nunca ouviu falar nelas. Ainda estou sob a influência da impressão que tive. Mensagem de 6/5/1974. Eu acho que é um pouco difícil a gente tentar imaginar ou entender o que ele está descrevendo, porque ele descreve que eles entraram nessa Catedral do Som, que tinha uma arquitetura um pouco diferente, e que tudo ali era som, e que esse som faziam eles se sentirem assim ou assado. Por exemplo, quando eles chegaram, eles sentiram-se acolhidos, sentiram-se bem-vindos. Depois esses sons fizeram eles se sentirem em harmonia, sentiu-se convidado a fazer uma oração, a fazer uma prece, e quando ele tentou observar, entender, ele não conseguiu, porque eles estavam ali completamente extasiados sobre aquela impressão. E existiam formas, né? Ele comenta dessa forma branca que emitia som. Então o som não vinha através de um aparelho, mas através da vibração dessas formas. Então é muito difícil para a gente conseguir imaginar o que ele estava observando. Se até para ele era difícil explicar isso, tanto é que ele conclui que eles estavam ali numa obra de um grande espírito, um espírito elevado, que evoluiu, né, até um certo nível para conseguir fazer aquela criação mental. E o mentor deles fala, olha, aproveitem, vocês foram trazidos, nós chegamos até aqui para que vocês observem o grau de elevação que vocês vão precisar ter quando vocês chegarem na Terra de novo, quando vocês reencarnarem, para vocês colocarem essas impressões de espíritos elevados nas criações de vocês, né? Ele comenta nas criações físicas ou eletrônicas. Então é isso, gente. Ficamos hoje com esses 2 capítulos muito fofinhos, né? E de simples explicação, como sempre. Eu acho que eu sempre vou dizer isso aqui.
peço a paciência de vocês, mas são capítulos que não exigem de nós muitas explicações. Nos vemos na próxima semana com os capítulos 9 e 10. Um beijo para você e até mais!